Capítulo 3, Infância. Protege-me como a menina dos teus olhos. Salmo 17:8. Quando eu era menino, meu pai trabalhava como vendedor itinerante, primeiramente na indústria de papel e depois com artigos de jardinagem. Eu era seu único filho, tendo duas irmãs mais velhas, e, na primavera, papai me levava com ele quando ia receber os pagamentos nos estados do lado ocidental, Oregon, Idaho, Colorado, Wyoming, Montana. Era uma época de grandes aventuras. Juntos. Eu era seu navegador, debruçando-me sobre os mapas das estradas que, naqueles dias, você podia conseguir de graça em qualquer posto de gasolina. Os frentistas é que colocavam a gasolina e checavam outros itens do carro naquela época nos Estados Unidos, quem se lembra disso? Meu pai adorava pescar e, conforme se aproximava o final de semana, ele planejava a rota de modo que passássemos perto de algum lago ou rio. Acampávamos durante o final de semana e pescávamos por pura diversão, ou seja, do nascer ao pôr do sol. Ele preparava ovos fritos e sanduíches para o jantar ou, às vezes, carne enlatada, que eu adorava. Dormíamos em uma barraca. Se não pescássemos nada, papai ia até o pesqueiro para garantir que eu fisgasse alguns. Somente décadas depois, quando eu já era pai, descobri que era preciso pagar por aqueles peixes. Para um menino, o verão parece eterno, ecos dos dias infindáveis na maravilha do Éden. Parecia que já estávamos na estrada por meses e meses, apenas ele e eu, dormindo em hotéis de beira de estrada como Roadway e Holiday Inn ou, melhor ainda, em chalés e cabanas com um riacho correndo ao fundo. Não havia dever de casa. Não havia tarefas. Comíamos na IW, uma rede de comida típica norte-americana. Nós dois amávamos Root Beer, um refrigerante não alcoólico à base de raízes de diversas plantas. Também gostávamos muito de pedras, revirando cada canto à procura de obsidianas e geldos. Depois do que pareciam 6 meses de viagens com meu pai, ele dava início à viagem de volta para casa, passando pelo lado oeste do estado do Oregon, na fazenda de gado de meu avô, onde eu ficava até o final do verão. Na época da minha infância, a fazenda era um lugar de aventuras infindáveis. Mais tarde, ela se tornaria um ponto-chave para a criação do cowboy. Meu avô tinha cavalos e gado, celeiros e tratores, além de um quintal com um gramado enorme que parecia não ter fim. Havia um lago atrás de um dos locais de pastagem da fazenda, um pequeno lago cheio de vegetação aquática, um lugar de mistério e prazer para um menino. Eu via sapos enormes ali, às vezes, uma grande garça azul que ficava imóvel no lago, como se fosse um poste, à espreita de um peixe distraído. Devia haver centenas de peixes naquele lago, talvez até peixes demais, uma vez que eles nunca cresciam mais do que 15 ou 20 centímetros, mas o tamanho não importava para mim, eu estava atrás era de abundância. Eu procurava minhocas na terra fofa e úmida que cobria o sistema de irrigação ao redor da casa e as levava numa velha caneca de café até o lago, onde eu pescava com um anzol e um pequeno flutuador. Eu adorava observar aqueles flutuadores vermelhos e brancos, parados quase imóveis na superfície, aguardando o puxão que os levava para baixo d'água, indicando que meu prêmio estava na outra ponta da linha. Houve um tempo quando era senhor de árvores e folhas. Numa trilha com margaridas e trigo. Descendo os rios de luz inesperada. Eu era ingênuo e descuidado, famoso entre os celeiros. Em volta do alegre jardim cantando, pois a fazenda era meu lar. Debaixo do sol que é jovem apenas uma vez. Com tempo para brincar e ser. Próspero em função de seus recursos. Assim, feliz e próspero, eu era caçador e vaqueiro. Os bezerros cantavam ao ouvir meu berrante. As raposas nas colinas uivavam de modo claro e sério. E o sábado corria devagar. Sobre os seixos de rios sagrados. Dylan Thomas, Fernhill. Um mundo seguro. Começamos nossa jornada rumo à filiação olhando para trás, vendo como era nossa vida de menino e, mais importante, como deveria ser. Muitas coisas relacionadas à maneira como encaramos a vida como homens foram estabelecidas em nossa juventude, algumas para o bem e outras nem tanto. Queremos recuperar o que era bom e encontrar cura para o que não foi. Para o menino, a infância é um tempo de exploração e deslumbramento. Ser menino é ser explorador, desde o momento em que o pequeno rapaz aprende a subir as escadas, e logo desaparece rápido, até descobrir que, se pular o muro do quintal, vai entrar na casa do João, onde construíram uma cabana secreta. Deus colocou Adão no jardim do Éden, um mundo que era seguro e inofensivo e, ao mesmo tempo, cheio de mistério e aventura. Não havia razão para ter medo, e todos os motivos do mundo para usar. Como disse Mark Twain, chega uma época na vida bem construída de todo menino em que ele tem um enorme desejo de ir a algum lugar e desenterrar um tesouro escondido. Quantos de vocês, quando eram garotos, pensavam que havia um tesouro enterrado em algum lugar do quintal ou escondido no porão da casa dos avós? Por ora, o mal está contido. Esse é o mundo que Deus planejou para o menino, criado sob a força protetora de um pai que faz de tudo para que o filho se sinta seguro. Esse é o tempo em que devemos saber que somos o filho amado, a menina dos olhos do nosso pai. Meu amigo Bart, cujo irmão é 4 anos mais velho, certa vez me disse, quando eu era pequeno, sempre me senti vivendo à sombra do meu irmão. O irmão mais velho era melhor atleta, e Bart sempre achou que era dele que seu pai mais se orgulhava. Mas houve um período no início da minha vida em que meu irmão saiu de casa para estudar, e eu fiquei.
Acho que tinha 4 ou 5 anos, e passava o dia inteiro com meu pai na fazenda da família. Durante 2 anos inteiros, tive meu pai só para mim. Ele acordava de manhã e me levava com ele. Lembro-me do trator. Isso foi na década de 1950, e os tratores não tinham aquela grande cabine que tem hoje. A gente trabalhava nele completamente exposto a todas aquelas peças se mexendo ao redor, o que me fascinava como menino. Era um pouco assustador, mas eu me sentia seguro entre as pernas do meu pai. Eu segurava o volante, e ele me fazia pensar que eu estava realmente dirigindo aquela máquina enorme e poderosa. Eles viviam na região oeste do estado do Texas. Bart lembra-se de uma vez em que visitavam a fazenda do tio, a uns 35 quilômetros dali, quando chegou um aviso de tornado. A família dele estava levando colchões para o abrigo de tornados, preparando-se para a tempestade, e eles pediram que ficássemos. Mas meu pai queria ir para casa, ficar com minha mãe e meu irmão. Enquanto dirigiam de volta, avistaram um tornado na planície, a cerca de 1 quilômetro de distância. Meu pai me tirou da picape e me segurou em seus braços enquanto nos sentamos no para-choque, assistindo aquele tornado destruir a cidade de Cotton Center, no Texas. Ele colocou seus braços ao meu redor e, estando ali, senti-me seguro. Seguro nos braços de seu pai, assim é ser filho amado. Durante os verões no rancho, eu dormia no porão, numa velha cama de metal com a cabeceira encurvada e uma colcha de chenille branca. Eu tinha certeza de que havia tesouros guardados lá embaixo, talvez entre as fileiras de latas de conserva, pêssegos, damascos, feijões, geleias. O porão era frio e úmido, perfeito nos dias de verão em agosto, quando a temperatura passava dos 30 graus. Mas, em algumas noites de tempestade, quando as janelas da casa velha batiam, o lugar não tinha nada de interessante. Eu ficava com medo, e a cama do meu avô parecia longe demais. Ficava debaixo das cobertas até ter coragem e adrenalina suficientes para ousar correr escada acima, em direção ao quarto do meu avô. Ali, finalmente, eu conseguia dormir de novo, sentindo-me seguro na presença de um homem que eu sabia poder lidar com qualquer coisa no mundo. Há um retrato notável desse senso de segurança e proteção que um pai pode dar ao filho no filme A Vida é Bela. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial. O menino tem cerca de 5 anos, filho de um pai judeu e de uma mãe italiana. Quando a família é enviada a um campo de concentração, o pai esconde o filho entre os homens que vão para o campo masculino, para que não sejam separados. Durante meses, o pai oculta o menino do inimigo e do mal impiedoso ao redor. No meio de tanta escuridão, a confiança do menino na bondade de seu pai é assombrosa, e ele brinca de jogos infinitos na companhia paterna. A segurança que a força de um pai oferece permite que um menino seja menino, criando um universo onde o coração infantil esteja totalmente vivo. Por vários anos, Stacy e eu criamos nossos filhos em uma casa de 2 andares. A escada tinha cerca de 13 degraus. À noite, antes de dormir, quando nossos meninos já estavam de pijama, fazíamos um jogo em que eles corriam o mais rápido que podiam de cima da escada e pulavam, voando pelo ar, para cair em meus braços. Ficava surpreso com a confiança que eles tinham em mim, a segurança em se atirarem. Quando o menino tem essa certeza de segurança, criada pela força masculina sobre ele, o mundo inteiro se abre diante dele. Ele pode, então, viver como um menino, ser explorador e aventureiro. Um mundo de aventuras e batalhas. Depois da brincadeira de voar pela escada, chegava a hora de dormir, e o ritual começava assim. Era uma vez 3 cowboys chamados Samuel, Blaine e Luke, que viviam num rancho perto de Colorado Springs. Eu me sentava no chão do quarto deles e inventava histórias sobre caçadas de búfalos, resgates de pessoas em perigo, grandes aventuras nas quais eles precisavam capturar um cavalo selvagem em um vale distante. Esse é o anseio do coração de um menino, aventuras ousadas, batalhas e território inexplorado a ser descoberto. Passe uma tarde observando meninos brincando, e você verá um pouco do que Deus tinha em mente ao criar o homem como homem, ao criar a masculinidade. Luke encontrou uma velha prancha de skate, arrancou as rodas e a armação, deixando apenas a madeira. Depois, pegou um par de tênis velho e um pouco de fita adesiva. Pai, posso usar isto? Para quê? Para um truque que quero fazer. Tudo bem. Usando bastante fita, ele prendeu os tênis na prancha, ou vice-versa, e passou a praticar acrobacias de esqui em uma cama elástica, dando backflips e tudo mais, com a prancha presa aos pés. Foi um momento clássico. Nós já tínhamos uma cama elástica, mas como dar um passo além? Como transformar isso em aventura? Para um menino, essa pergunta é tão natural quanto respirar. Na minha infância, antes dos 6 anos, vivíamos em uma região a leste de São Francisco, repleta de casas simples, construídas para os jovens que se casaram após a Segunda Guerra e agora criavam suas famílias. Palo Alto estava no centro daquela expansão, mas ainda havia muitos terrenos e campos abertos onde meus amigos e eu passávamos horas explorando. Encontrávamos pés de anis silvestre, com gosto de alcaçuz, e mascávamos enquanto nos aventurávamos. Como meninos sempre fazem, descobrimos um caminho que levava a um fosso de drenagem, um canal de concreto no lugar de um antigo riacho que corria pelos campos e bosques de carvalho da Califórnia. Um buraco em uma cerca é um convite para um menino, ou melhor, um desafio. O que existe lá?
Havia girinos no fundo desses poços. Pegávamos aquelas criaturinhas agitadas com as mãos, colocávamos em potes de maionese cheios de água suja e as levávamos para casa, onde observávamos o surgimento das perninhas, o sumiço da cauda e a transformação em sapos. Muitas das aventuras da infância chegavam por meio de livros. Eu tinha alguns favoritos, como O Vento nos Salgueiros, As Aventuras de Jerry Musklen e Adeus à Floresta Sombria. Meus filhos amam a série Redval, de Brian Jacques, na qual animais vivem grandes aventuras e travam batalhas épicas. Isso lembra que o menino também é um guerreiro em formação. Todos os seus jogos e batalhas imaginadas o preparam para o dia em que vai entrar no estágio de guerreiro de forma plena. Quando o menino se imagina como algum personagem, quase sempre é um super-herói de algum tipo. Lembro-me do meu aniversário de 6 anos, em 6 de junho de 1966. Acordei e encontrei balões no quarto, além de uma corda que passava pela porta, seguia pelo corredor até o banheiro, voltava pelo corredor, uma verdadeira caça ao tesouro. No fim do trajeto, havia uma caixa e, dentro dela, o desejo do meu coração, uma fantasia de Batman. Eu fiquei eufórico. Vesti a fantasia e não a tirei por uma semana inteira, correndo pela casa, saltando de sofás, escondendo-me atrás de vasos de plantas e cantando a música tema da série de TV. O garoto deseja ser poderoso. É essa a motivação por trás dos super-heróis, ser forte, perigoso, uma força a ser enfrentada. O coração do guerreiro já está se desenvolvendo ali. Creio que os primeiros sons que meus filhos aprenderam foram explosões, seguidos por metralhadoras, bazucas e outras armas poderosas. Para a maioria dos meninos, isso acontece antes mesmo de aprenderem a falar. É só imaginar um garotinho bochechudo, com um pouco de baba escorrendo, fazendo sons como cabum, cabum e tá. É um talento que os meninos receberam de Deus, pois, quando as meninas tentam esses sons, sou estranho. Alguns dias atrás, perguntei aos meus filhos quais as melhores lembranças da infância deles. A primeira coisa que disseram foi, as armas que construíamos, todas as brincadeiras que fazíamos. Fomos à Disneylândia quando Blaine tinha uns 8 anos, e por todo dia, ele falava sobre a espingarda de pederneira de Daniel Boone que queria comprar na Vila da Fronteira. Pedimos para ele esperar até o fim do dia, pois seria difícil andar de montanha-russa carregando um mosquete de brinquedo de quase 1 metro. Mas, por volta das 3 da tarde, cedemos e compramos o brinquedo, pois ele não parava de falar naquilo. Aquela arma passou por várias transformações. Quando a era de pioneiros e cowboys deu lugar aos guerreiros modernos, cheios de grupos militares e espiões, Blaine pintou a espingarda de preto e prendeu um pedaço de cano de PVC no cano da arma para servir de mira telescópica. O brinquedo ainda está em ação. Ontem à noite mesmo, usei-o para investigar sorrateiramente os meninos enquanto tentavam fazer o dever de casa. Tá. É claro que a lição foi interrompida por uns 30 minutos, pois eu havia declarado guerra, e eles, como qualquer menino, precisavam responder ao desafio. Um mundo de surpresas. Certa vez, um menino me contou sobre um ritual que acontecia todas as noites quando seu pai chegava em casa. O pai tirava a roupa de trabalho, terno, e colocava as roupas de ficar em casa. Então, os filhos tinham de procurar nos bolsos da calça que ele usará para trabalhar algum tesouro, moedas, caneta, abotoaduras, até um tablete de chiclete, e podiam ficar com o que encontrassem. Assim, a chegada do pai em casa sempre era cheia de animação e expectativa. Isso é maravilhoso para relacionar a paternidade, especialmente quando fazemos a conexão com Deus Pai, de quem, segundo as Escrituras, vem toda boa dádiva e todo o dom perfeito. Tiago 1h17. Reveja filmes e histórias que ilustram bem os estágios da jornada do homem, e você perceberá que esse detalhe, receber presentes, tem um papel essencial para o filho entender o quanto seu pai o adora. Balian, por exemplo, recebe do pai uma espada e um anel que lhe dá direito à herança. Frodo ganha de Bilbo, seu tio, mas na prática um pai, a espada ferroada e uma malha muito valiosa. Essas dádivas salvam a vida de Frodo em O Senhor dos Anéis. Veja o trecho. Na manhã do último dia, Frodo estava sozinho com Bilbo, e o velho hobbit pegou uma caixa de madeira que estava embaixo de sua cama. De dentro da caixa ele tirou uma pequena espada que estava em uma velha bainha de couro. Ao tirá-la da bainha, sua lâmina bem cuidada e polida brilhou repentinamente, um brilho frio e intenso. Esta é ferroada, disse ele, e a enfiou profundamente, mas sem dificuldade, numa viga de madeira. Fique com ela, se quiser, tenho isso também, disse Bilbo, mostrando um pacote que, pelo seu tamanho, parecia ser bem pesado. Ele desembrulhou várias camadas de tecido velho até chegar a um pequeno pedaço de malha. Havia vários anéis entrelaçados, tão flexíveis quanto linho, frios como gelo e mais duros que metal. Juntamente com ela havia um cinto de pérolas e cristal. É bonito, não é? Disse Bilbo, colocando-o debaixo da luz. E útil. É minha malha de anão que Thorin me deu. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Esses presentes terminaram salvando a vida de Frodo. Alguns colegas e eu estávamos falando sobre nossos pais numa noite dessas, compartilhando algumas das boas lembranças que temos deles. Morgan contou algo parecido à história do tesouro nos bolsos. O pai dele jogava pôquer toda semana, e as crianças já estavam na cama quando o pai chegava.
Mas, na manhã seguinte, havia fichas, convertidas em dinheiro, sobre a mesa da cozinha, divididas em pequenas pilhas para cada filho, como um prêmio, apenas porque eram filhas e filhos amados. Gary lembrou-se de uma época em que era bem pequeno e o pai lhe disse: depois que você tirar uma soneca, terá uma surpresa. Quando acordou, descobriu que o pai tinha montado um balanço numa árvore do quintal. Senti que ele pensava em mim, que queria me ver feliz. Isso fundamenta no coração do menino a ideia de que a vida não é algo que você mesmo tem de arrancar. Existe alguém que se importa, que quer dar bons presentes. Pense na famosa capa de muitas cores que Jacó deu a José, ou, no caso daquele rapaz chamado Sam, que citei antes, ele não teria tantas dúvidas sobre seu caiaque se o pai tivesse lhe dado presentes quando ele era menino. Meu avô havia parado de fumar fazia tempo quando o conheci. Ele trocara o cigarro por balas de caramelo e sempre carregava um monte delas no porta-luvas da caminhonete. À medida que andávamos pela estrada de terra, ele abria o pacote e perguntava: cigarro? Eu adorava essa brincadeira, e até hoje amo balas de caramelo. Um homem rude chamado Bill, que trabalhava no rancho e morava num trailer perto do curral, certa tarde chamou-me até lá e disse: tenho algo para você. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um canivete usado, gasto pelos anos de lida no rancho, e me entregou. Que tesouro! Um menino com seu próprio canivete possui possibilidades infinitas diante de si. Esse presente marcou o meu verão. O filho amado. Experiências como essas dizem ao coração de um menino: você é notado. Importo-me com seu coração. Seu pai o ama. Precisamos nos lembrar de que, acima de tudo, a infância deve ser um tempo de afirmação, quando o menino aprende profundamente que é o filho amado. Expliquei em Coração Selvagem que todo homem, e todo menino, carrega uma pergunta fundamental: eu tenho o que é preciso? É por isso que, quando tentam andar de bicicleta sem as mãos ou dar um salto mortal no trampolim, eles querem que eu esteja lá para ver. Todas aquelas coisas loucas que os homens fazem, pular de penhascos no rio, dirigir motos, entrar em esportes competitivos, vêm da mesma busca, provar que tem o necessário. É a expressão da necessidade de validação que um homem tem. Tenho o que é preciso? Certamente é uma pergunta fundamental e eu ainda sustento que ela é a pergunta vital da jornada masculina. Mas existe uma necessidade ainda mais profunda e prioritária, uma que, neste estágio, vem em primeiro lugar. Caso contrário, o menino não poderá seguir adiante com confiança para qualquer dos outros estágios. Um menino deseja saber que ele é valorizado. Isso é mais do que simplesmente ser amado de alguma maneira genérica. É claro que eu amo você, você é meu filho. O menino consegue ver rapidamente qualquer coisa falsa nessa declaração. Ele deseja saber que ele é adorado. De maneira singular. Que ele ocupa um lugar especial no coração de seu pai, um lugar que não rivaliza com nada nem ninguém mais. Sem essa certeza no fundo de seu ser, o menino interpretará erradamente os estágios e as lições que estão por vir, pois, como um homem jovem, cowboy, ele logo será testado. Ele enfrentará batalhas e desafios como guerreiro. Esses desafios são vistos pelos homens, frequentemente, como uma forma de rejeição ou de frieza da parte de Deus, porque, logo de início, eles não sabiam, do fundo do seu coração, que são o filho amado. O filho da minha mão direita, que é o significado do nome Benjamim. O filho do meu deleite, como José certamente se sentia, ou o filho amado em quem me comprazo, como o pai disse a Jesus. Sem essa base de afirmação, seu núcleo de segurança, um homem vai caminhar inseguro pelo resto de sua vida, tentando provar seu valor e conquistar apreço por meio do desempenho ou de realizações, por meio do sexo ou de mil outras maneiras. É muito comum ele não saber que essa é a sua busca. Ele simplesmente se vê indeciso em algum lugar dentro de si mesmo, governado pelos medos e pela opinião dos outros, carente de que alguém o perceba. Ele anseia por conforto e isso o deixa inquieto. Tendo 36 ou 51 anos, ele já não deveria ter superado tudo isso? Um lugar jovem em seu coração está ansiando por alguma coisa que nunca recebeu. Aquelas viagens com meu pai pelo oeste, todos aqueles momentos juntos andando de barco num lago, procurando pedras, parando para tomar refrigerante, todo aquele tempo que meu pai dedicou a mim e somente a mim, esse foi o maior presente de afirmação que ele jamais concedeu. Não era feito de má vontade. Não era porque tinha que fazer ou que deveria fazer aquilo. Ele queria estar comigo. Ele gostava daquilo. Ele gostava de ter-me ao seu lado. Ele me valorizava. Eu nunca questionei aquilo, pelo menos não enquanto era jovem. Sim, a mãe desempenha um papel crucial na vida de um menino. É dela que o menino aprende a misericórdia, a doçura e o amor incondicional. Para quem você corria quando arranhava o joelho? Para quem você contava que tinha se metido numa encrenca na escola, para a mamãe ou para o papai? Papai normalmente administra justiça e mamãe oferece misericórdia. Mas no aspecto fundamental, há uma coisa essencial para a jornada masculina: a concessão do manto de filho amado precisa vir do pai. Esse pai pode ser um outro homem que não um pai biológico, um homem que seja pai para você em aspectos mais verdadeiros. Paulo chama Timóteo de seu filho amado, e você pode imaginar que isso significou muito para aquele jovem aprendiz. 1 Coríntios 4h17, 2 Timóteo 1h02. Meu avô também foi pai para mim, em aspectos bem importantes. Ele me chamava de Johnny e em toda a minha vida foi a única pessoa que me chamou assim.
Ah, como eu amava aqueles verões no rancho. Levantávamos de manhã bem cedo, íamos para um pequeno restaurante na cidade para tomar café com rosquinhas. O restaurante da Nina era o lugar de encontro dos rancheiros, sentados em volta do balcão, trocando informação sobre o tempo e o preço do gado. Meu avô me colocava sentado bem ao lado dele, no meio da ação, ao seu lado. Ele era meu vô, e posso dizer que ele se orgulhava do fato de eu ser seu neto, o seu Johnny. Eu era valorizado por um homem que eu amava. Esse é o maior presente que qualquer menino pode receber. Vamos voltar por um momento para as questões investigativas de Jesus em relação aos nossos sentimentos sobre Deus como Pai. Ele parece quase perturbado. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Em outras palavras, você não sabe como seu pai se sente em relação a você? Jesus sabia. Ele caminhou pelo mundo sabendo que era o filho amado, o favorito. Foi isso que o capacitou a viver da maneira como viveu. Como escreveu Jean Pauvemars. Jesus tinha o coração de filho, ele sabia que era o filho, sentia-se como filho amado, referia-se a Deus como Abba, seu pai querido, vivia num relacionamento pai-filho. A relação divina filho-pai enchia seu coração humano, era o seu segredo, sua alegria, uma consciência constante, uma atitude básica que determinou seu comportamento. A Biblical Spirituality of the Heart. Esse relacionamento também deveria ser nosso segredo, nossa alegria. Fomos criados para saber disso também. Primeiramente, por meio de nossos pais terrenos, e depois, por extensão da paternidade, ao nosso Pai nos céus. Contudo, poucos há que tenham passado pela infância preservando esse conhecimento intacto, sem um traço de dúvida. Ferido. Alguma coisa deu errado no meu mundo em algum momento da escola primária, não consigo lembrar exatamente quando, uma vez que os anos misturam as lembranças e borram os acontecimentos, mas talvez tenha acontecido no 4º ou 5º ano. Meu pai começou a se desesperar. Sua história é muito longa para ser contada aqui, mas, por meio de uma série de reveses e desapontamentos e sucessivas perdas de emprego, ele começou a beber. E a bebida tomou conta dele, do mesmo modo como a correnteza prende suas pernas, mesmo em águas rasas, e puxa você para longe. Envolvido pelo alcoolismo, começou a se afastar de nós, saindo não para trabalhar, mas apenas saindo, passando horas sozinho fora de casa, em sua oficina, bebendo e fazendo palavras cruzadas. Arrastado para o mar. Foi o início do colapso de minha família. As viagens de verão chegaram ao fim. A pescaria acabou. Minha mãe precisou trabalhar. Eu ia sozinho para a reunião dos escoteiros e voltava para uma casa vazia. Sentia-me abandonado. Meu mundo deixou de ser um lugar seguro. Tornei-me um órfão emocional, física e espiritualmente. Uma mentira terrível se estabeleceu no fundo do meu coração. Você está por sua conta. Um menino sem pai num mundo perigoso. Os dias de filho amado haviam terminado e eu nunca soube por quê. Talvez tenha sido alguma coisa que eu fiz. Eu talvez pudesse ter impedido aquilo. A coisa importante sobre o estágio do filho amado, na verdade, para qualquer estágio, quando se trata desse aspecto, é que ele não seja interrompido, assaltado, inacabado, roubado de alguma forma. Fomos feitos para experimentar o amor e a infância, enterrados neles por anos para aprender suas lições, tê-las escritas de maneira indelével em nosso coração e, então, passar desse estágio para o outro, carregando conosco todos os seus tesouros. Fomos criados para prosseguir com a ajuda de nossos pais para o próximo estágio da iniciação masculina. Cite o nome dos homens que você sabe que fizeram isso dessa maneira. Com muito mais frequência do que se imagina, esse estágio é roubado. Com que rapidez a traição e a escravidão caíram sobre José depois que seu pai lhe deu a capa colorida, o símbolo do seu prazer. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou, mas aqueles acontecimentos são relatados no mesmo capítulo do Gênesis, a apenas alguns versículos de distância. O resultado é um enorme contraste. O tempo de filho amado é interrompido por uma traição. O coração de um menino é ferido de muitas maneiras. É ferido quando ele não vive em um mundo que se torna seguro pela ação de seu pai, quando ele não é livre para explorar e ousar e simplesmente ser um menino, quando ele é forçado a crescer muito cedo. É ferido quando, mesmo tendo esse mundo, ele deixa de tê-lo por causa de uma perda repentina da inocência. Mais especialmente, um menino é ferido profundamente quando ele não sabe que é o filho amado. Às vezes a ferida é intencional, é muito comum que não o seja, mas essa é a história de muitos meninos e homens que estão lendo este livro, vivendo no mundo que temos, tão distante do jardim. Lembro-me de um jovem rapaz que aconselhei anos atrás. Ele era brilhante, muito sério e motivado. Um perfeccionista. Quando tinha 12 anos, seu pai partiu, cruzando a porta para nunca mais voltar, o que levou o menino a trabalhar para ajudar a pagar as contas. Ele cortou grama para os vizinhos, encontrou trabalhos esquisitos para fazer depois da escola. Durante os verões, ele trabalhava como salva-vidas no clube local. Ele me disse que nunca se divertia no verão, nunca ia tomar sorvete com os amigos, nunca se juntava a eles quando eles iam para a piscina. Ele participou da Eagle Scout, o mais elevado grau dos escoteiros nos Estados Unidos, obteve notas excelentes, trabalhou duro. Mas ninguém enxergava a tragédia de tudo aquilo.
Era um menino tentando passar-se por homem, levando o mundo sobre seus ombros. Você não quer forçar o menino a crescer rápido demais. Esse é o tema do lindo filme chamado Em Busca da Terra do Nunca, no qual o menino é privado de sua infância por causa de uma doença e morte de sua mãe. O menino torna-se imaduro, ou seja, fecha seu coração para que não seja ferido outra vez e age como alguém maduro. Frederic Boissier descreve o que acontece quando um menino necessita ser homem muito cedo na vida, em fotos que ele viu de seu próprio pai. Até mesmo nas fotografias dele quando era um menino pequeno, ele parecia arrasado, raramente sorria, como se soubesse que, assim que o fotógrafo batesse a chapa, tudo começaria de novo. Minha avó colocaria sobre ele uma carga muito pesada, eu suspeito, um fardo mais pesado do que um pequeno garoto poderia suportar, tendo seus irmãos e irmãs mais novos olhando para ele em busca de força, de algum tipo de estabilidade que talvez ele tivesse de cavar fundo em si mesmo para encontrar, possuindo. Muito pouco dela quando tinha aquela idade, imagino eu, para prosseguir por si mesmo. The Sacred Journey. Alguns meses atrás, alguns amigos meus estavam sentados ao redor de uma fogueira à noite, conversando sobre os sonhos que tínhamos para nossa vida. O assunto na mesa era: qual é a vida que você quer viver? Não era uma conversa sobre iates e viagens às Bahamas. Estávamos conversando sobre encontrar o propósito de Deus para nossa vida, querendo viver a vida para a qual fomos criados. Craig, em particular, teve dificuldade naqueles momentos. À medida que abordamos gentilmente sua relutância, ele admitiu: eu simplesmente não acredito que qualquer coisa boa venha realmente a acontecer. É uma crença fundamental, diz ele, uma que mudou sua vida desde que tinha 8 anos de idade. Também existe uma história junto com tudo isso. Seu pai foi morto em combate quando Craig tinha 7 ou 8 anos, fato que ele só veio a saber numa tarde quando sua mãe, com 8 filhos, e o homem que ele achava ser seu pai, sentaram-se com ele na sala e disseram: esse homem que você chama de papai não é o seu pai. Seu pai verdadeiro foi morto em combate. Este aqui é o seu padrasto. Lembro-me de tudo sobre a sala onde estava naquele dia, a aparência do sofá, o periquito no canto. O tempo tinha parado. Olhando para trás, entendo que aquele foi um momento decisivo na minha vida. De uma maneira horrível, foi um ponto de definição. Eu morria. Uma perda repentina da inocência, o mundo de um menino sendo arrancado de sua órbita, às vezes para nunca ser recuperada. Finalmente, existe a ferida que surge quando o menino sabe muito bem que não é o filho amado. Em um final de semana, eu estava conversando com um homem que, com 55 anos de idade, está começando a entender isso. Seus pais foram missionários na América do Sul e seu pai estava fora de casa a maior parte do tempo, participando dos trabalhos da igreja. Eu me sentia como se eles, o povo boliviano, fossem mais importantes para ele do que eu era. Ele nunca brincava comigo, raramente estava em casa. Eu me sentia como um menino na foto em sua carteira, mas acho que, se ele levava alguma foto consigo, era a de um garoto boliviano. Em momento algum ele se sentiu valorizado por seu pai. Até hoje, aquele homem tem dificuldades de se voltar para Deus como um pai bom e amoroso. Por que ele tirou meu pai de mim? Esse tipo de rejeição pode ser sutil, oculta por um pai ocupado com coisas mais importantes, ou simplesmente por um pai que está fora do ar. Um amigo meu me contou sobre todas as noites em que ele se sentava do lado de fora do escritório de seu pai, com a porta fechada por dentro. Seu pai era um homem motivado, um workaholic, e não tinha tempo nem afeição para oferecer ao menino. Em meio a lágrimas, ele descreveu a situação de estar sentado do lado de fora do escritório, com 9 ou 10 anos de idade, escrevendo pequenos bilhetes e passando-os a seu pai por baixo da porta, na esperança de que uma nota pudesse voltar para ele como resposta. Isso nunca aconteceu. Nem mesmo uma vez. Jamais. A mensagem era clara: você não é valorizado. Não me importo nem um pouco com você. Você não é meu filho amado, nem agora nem nunca. Também existem as histórias violentas, meninos estuprados por seus pais ou espancados por eles. São os meninos que sofreram anos de abuso emocional, que ouviam todas as noites, aos gritos, a frase: você é uma porcaria inútil. Sejam quais forem os detalhes da história, o menino é privado tanto de um pai quanto da bênção profunda e fundamental de ser o filho amado. É o primeiro e mais devastador golpe do maligno contra a alma de um homem. O mal por trás de todos os males. Na fábula O Rei Leão, o filhote Simba é separado ainda jovem de seu pai em função de um assassinato engendrado por seu tio, Scar, o personagem que representa o maligno em nossa história. Scar prepara tudo para que o filhote seja pego num estouro de gnus, sabendo que seu pai, Mufasa, arriscaria a vida para salvar seu filho. Ele o faz, Simba é salvo e Mufasa morre. Scar volta-se para Simba e o acusa, num momento de enorme vulnerabilidade e desespero, de causar a morte do próprio pai. Com o coração partido, amedrontado e tomado pela culpa, Simba corre para casa. Este é o propósito central do inimigo: separar-nos do pai. Ele usa um descuido ou desatenção para soprar em nosso ouvido, viu só? Ninguém se importa. Você não merece a atenção de ninguém. Ele usa uma perda repentina da inocência para sussurrar: este é um mundo perigoso, e você está sozinho. Você foi abandonado. Ele usa ataques e abusos para gritar para um menino: você só presta para isso. Dessa maneira, ele praticamente impossibilita que saibamos o que Jesus sabia, praticamente impede que tenhamos intimidade com o coração do Pai.
Os detalhes de cada história são singulares para o menino, mas o efeito é sempre uma ferida na alma e, com ela, separação e desconfiança do pai. Isso tem sido muito eficiente. Mas Deus não está disposto a deixar que este seja o fim da história. Não quer que isso aconteça na vida de homem algum. Lembre-se do que Jesus nos ensinou sobre o coração do pai na parábola do filho perdido. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. Lucas 15:20. Cheio de compaixão, nosso Deus Pai virá como um pai amoroso e nos levará para perto de seu coração. Ele também nos levará de volta para curar as feridas, terminar coisas que ainda não foram concluídas. Ele virá em favor do menino, independente da idade que ele possa ter, e fará dele seu filho amado. Assim, seria bom orar neste momento. Pai, o que foi que eu perdi nesse estágio? Eu sabia que era filho amado? Ainda acredito nisso? Venha até mim, neste lugar, sobre esses anos, fale comigo. Será que eu creio que o Senhor quer coisas boas para mim? Meu coração está seguro em seu amor? De que modo meu jovem coração foi ferido em minha vida de menino? E Jesus, você que veio para curar este coração ferido, venha até mim, aqui. Cura esse estágio do meu coração. Restaura-me como filho amado. Seja meu pai.